E aí, pessoal? Tá um pouquinho torto. Tá, vai aparecer um pouquinho da luz do sol aqui, mas tudo bem, tá? O professor tá com esse fone hoje porque ele não encontrou o outro. E aí, para ficar com a qualidade de áudio melhor, tá? Então, olha só, já vamos começar hoje, tá? Hoje, a primeira atividade que eu já tenho para vocês é uma coisa muito importante, tá? Que é um teste de português. Se é um teste, eu posso olhar no livro, eu posso pesquisar na internet? Não, eu não posso pesquisar nem no livro, nem na internet, tá bom? Então, olha aí, é um teste, tá bom? Então, estudem um pouquinho antes, tá? Se quiser, dá uma estudada. Depois que estudou, vai pegar a folha, vai pegar um lápis, vai responder sem olhar em lugar nenhum, tá? É um teste de português. Onde está esse teste, né? A maioria de vocês já deve ter pego o material. Se não pegou, olha lá, precisa correr para pegar, porque olha só, já tem um teste que só vai estar no material, não está no livro, não está em lugar nenhum. Um teste que eu digitei na folha e mandei para vocês. Está lá na folha, teste de português. Tá? Vocês vão pegar ele e vão responder, tá? Olha só. Vamos praticar um pouco sobre tudo que aprendemos até aqui em português. No material enviado está uma folha de teste de português. Responda todas as perguntas pedidas, tá? Então, olha só. Lá no nosso roteiro, na nossa aula de português, hoje tem esse teste, tá? Então, isso aí, tá? Eu mandei o teste para vocês para casa. Eu quero que vocês respondam lá tudo bonitinho, tá? Hoje tem mais matéria? Tem mais matéria de quê? Se eu não me engano, é de história e é atividade no livro. Exatamente, olha só. Depois que fazer o teste, ou na ordem que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer primeiro história, depois fazer o teste, vocês quem sabem, o importante é não colar no teste, não usar livro, não usar internet, não usar nada. Se vocês estudaram, se vocês fizeram um livro, se vocês estão fazendo as aulas em casa, vocês vão saber responder tranquilamente, tá? A de história já é uma atividade no livro, tá? Olha só. Vamos responder as atividades no livro de histórias, páginas 147 e 148. E ainda hoje veremos um vídeo sobre a primeira capital do nosso país, tá? Então, olha só, eu já passei para vocês a atividade de português. Então, nessa aula, vocês ainda vão ter que responder lá no livro de história. Deixa eu pegar o livro aqui. Atividades do professor, não é esse livro que eu quero. Esse livro aqui está mais distante. Opa, quase que eu derrubei o celular, tá? Lá no nosso livro de história, página 147. Vamos lá. Quem já tiver com o livro aí, já coloca na página. Quem não tiver, pausa o vídeo e vai lá pegar o livro, coloca na página e aí você volta. Tá? Então, olha só. A atividade vai começar aqui. A gente não viu a aula sobre governo geral, tá? Então, provavelmente, se eu não me engano, essas duas aqui eu já passei para vocês fazer, tá? Agora eu quero que vocês façam o restante, certo? Lá na página 148, responder todo esse restante aqui, certo? Então tá, para quem não tinha feito essa aqui ainda, né, porque eu falei que era opcional, faz a página 147 e 148. Quem já fez a página 147, vem cá e faz a 148. Quem já fez as duas, parabéns, tá? Você não tem atividade de história para fazer hoje. Só que aí, para a gente não ficar só com esse conteúdo pequenininho em história, a gente tem aqui um texto sobre a primeira capital do Brasil. Ou qual foi a primeira capital do Brasil? Quando o Brasil começou, Brasília já existia, porque hoje a nossa capital é Brasília, certo? Né? Mas antes de Brasília tinha o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já existia? Não, né? Porque as primeiras capitais foram bem no litoral onde eles chegaram, então mais próximo da Bahia, Salvador, né, Fortaleza, aqui para aqueles lados, mais abaixo do nosso mapa, certo? Então, qual foi a primeira capital, né? Onde foi que o governo estabeleceu aqui a capital do nosso país? Tudo que se for resolver de governo, de votação, vai ser feito aqui, né? Onde que era? Vamos lá na página 149, tá bom? Não se esqueçam, teste de português, tá? Se vocês quiserem fazer antes ou depois da atividade de história, beleza. Responder a atividade de história. E agora, nesse vídeo, vamos fazer só uma pequena aula sobre os capitais, mas não se esqueçam dessas duas atividades, o teste de português e a atividade de história. Agora esse vídeo vai ser bem curtinho, que a gente só vai ver onde que se deu a nossa primeira capital, né? A gente não estabeleceu um governo geral, esse governo geral precisava de uma capital para ele exercer o seu poder, certo? E aonde que se foi essa capital, tá? Então vamos lá, página 149, lá em cima, a primeira
capital, tá? Aqui em cima, tá? Pega um livro de vocês aí e vamos acompanhar a leitura. Tomé de Souza veio de Portugal para o Brasil e fundou a cidade de Salvador em 29 de março de 1549. Olha só, qual era a cidade? Salvador. Em que ano que essa cidade foi fundada? 1549. Cumprindo ordens do rei de Portugal, que estava preocupado com a segurança da colônia. O rei escolheu a cidade de Salvador como capital da colônia portuguesa, por ser um lugar que na época reunia diversas condições importantes para a defesa e a administração do território. Conheça as principais. Então, olha só, foi à toa que eles escolheram Salvador lá em 1549 para ser a capital do nosso país? Não, né? Ela tinha umas características que ajudavam a isso. Eles analisaram todos os locais, né? E quando eles viram Salvador, olha, tem as características que a gente precisa, né? Para segurança, para governabilidade. Então vamos estabelecer aqui, tá? Muitas dessas características eram a seguinte. Olha só, esses quadrados laranjados aí no livro, me acompanhe. O primeiro quadrado, esse daqui, tá? Olha só. Características de Salvador. A seta que vai lá para cima, tá? A primeira característica que chamava bem a atenção do governo, que fez eles escolherem, aqui é: a terra era boa e bem servida por rios, tá? Então era uma terra fértil e era bem servida por rios, então não ia faltar água para a capital brasileira, né? Porque como é que a gente vive sem água? Não tem jeito de viver sem água, né? Ainda mais naquela época que o transporte de água era mais complicado, né? Encanação basicamente não existia, então era feito muito transporte de água por potes, certo? Né? Então o pessoal tinha que ir lá no rio, pegar água e trazer para suas casas, tá bom? A maioria desse serviço era feito por escravos, certo? Então tá aí, a terra era bem servida por rios. Era uma terra boa e bem servida por rios. Por que uma terra boa? Uma terra boa é uma terra que dá um plantio, certo? Uma terra que você consegue plantar e retirar a riqueza dela, né? Ou até mesmo terras que já tenham riquezas nela, como minérios, ouro, árvores do pau-brasil, que a gente tinha muito. Então era uma terra muito rica, né? Uma terra, por exemplo, se ele fosse plantar cana-de-açúcar, era uma terra boa para aquele tipo de plantação. A plantação dele ia vingar, né? Ia sair, ia brotar, ia ser bonita. Tá bom? A segunda característica lá, o quadradinho abaixo, né? Localizava-se no litoral de suas águas. Eram profundas, condições essenciais para o funcionamento de um porto, né? Por que que um porto precisa ter as águas profundas, né? Para as coisas chegarem aqui. Se o porto, geralmente quando a gente vai chegando mais perto da margem, a água vai ficando mais rasinha, não vai? E aí se eu tenho um barco muito grande, um navio, como é que esse barco vai chegar ali? Né? Se ele chegar em uma profundidade de muito água, começar a tocar a terra, ele vai encalhar, vai ficar, vamos dizer assim, atolado naquele lugar. Não tem como eu tirar o navio dali. E lá em Salvador, as águas próximas das margens são bem profundas, certo? Bem profundas. Então o navio conseguia chegar bem perto de Salvador para ele fazer a descarga de todos aqueles produtos que chegavam aqui. Ou até mesmo o contrário, né? Às vezes o navio vinha para levar as coisas, certo? E aí, em vez do navio ficar lá no meio do mar, por ele não poder chegar muito perto, ele não. Como as águas aqui do porto eram bem profundas, ele conseguia chegar bem próximo, onde a gente conseguia pegar tudo aquilo que a gente ia levar, por exemplo, para Portugal, colocar dentro do navio, o navio ia embora. E vice-versa, o navio chegava, a gente conseguia descarregar mais rápido. Imagina só, se você tem que pegar um barquinho, ir lá no meio do mar, pegar as coisas do barco, voltar com esse barco. Olha só todo o trabalho. Agora não. Se eu tenho um porto com águas mais profundas, onde os navios conseguem se aproximar, eu consigo fazer esse trabalho de maneira bem mais rápida, certo? Olha aí, uma das segunda característica que foi favorável para Salvador ser a nossa capital. Tá? E a terceira e última que a gente tem aqui no livro situava-se entre o norte e o sul do litoral brasileiro. Então, olha só, posicionalmente era bom pra gente. Ele se situava bem no meio, né? Entre o norte e o sul, tá? Entre o norte e o sul, olha só. Então ele fica no meio. Não fica nem no topo do norte, nem no topo do sul. Hoje, o nosso estado, Goiás, né? Que está bem mais no meio, fica bem mais no meio do que Salvador, mas naquela época, para eles, como eles ainda estavam desvendando todo o nosso território, ali se tornava, sim, um dos melhores locais, né? Porque, olha só, se ele precisasse ir para o norte, ele estava no meio, ele conseguia chegar fácil. Se ele precisasse ir para o sul, também, ele estava mais próximo ao centro, então ele conseguia chegar mais fácil. No sul, ele ia chegar bem mais rápido, né? Então, essa localização, para ele chegar nos lugares, era mais fácil. Imagina se a capital tivesse sido lá no sul, lá na ponta, lá embaixo no mapa do Brasil. Se ele precisasse ir lá para cima, ele ia gastar muito mais tempo, tá? Então, a localização, ela também foi muito bem pensada, tá?
Apesar de que, tipo assim, não era tão. Se você pegar o nosso mapa brasileiro aí, Salvador não é tão no centro assim. ah, mas mesmo assim, naquela época, como eles estavam desvendando, eles sim achavam que estava totalmente no centro. Mas hoje a gente sabe que não, que o Brasília e o estado de Goiás, que sim se encontram no centro. Tanto é que a gente estamos no centro-oeste brasileiro, né? Então a gente está no centro, tá bom? Mas naquela época, Salvador teve essas escolhas por isso, tá bom? Entre todas, era a que ficava mais ao centro, era a que tinha o melhor solo, tinha rios, tá bom? O porto, uma das principais escolhas é o porto, tá? Não se esqueçam disso. O porto era essencial para aquela época, tá? Porque o transporte de tudo não era feito de caminhão, igual hoje em dia a gente tem essa tecnologia, né? Era feito a barco, a velas, tá bom? Então, essas coisas precisavam chegar pelo mar. E aí o porto ajudava bastante. E aí tem essa questão da localização, dele ficar mais no centro, e a questão da gente ter uma terra fértil, tá certo? Então, essas foram as principais 3 características que fizeram Salvador ser nossa primeira capital, tá? Vamos lá finalizar? Na parte alta foram construídas as moradias e a sede do governo, a câmara, a igreja e o colégio dos jesuítas. Na região mais baixa, os armazéns e as casas das demais autoridades. Então, olha só, como é que foi distribuído as construções? Desse jeitinho que explicou, tá? Na parte mais alta, construíram o quê? A sede do governo, né? Olha, a gente está aqui em cima, a gente é o governo, né? E aí construíam faróis, né? Porque os faróis ajudavam os barcos a navegar à noite. Igrejas, né? Porque a igreja naquela época tinha um poder muito grande. Hoje as igrejas têm poder? Tem poder, mas naquela época a igreja ditava até lei. Tá bom? Então elas eram muito poderosas, tá? E o colégio dos jesuítas, que basicamente eram colégios administrados pela igreja, tá? Então tava lá. Aí na região mais baixa, o que acontecia? Ficavam as casas, as moradias normais, as lojinhas, os armazéns, tá? A parte mais alta era designados para esses prédios governamentais e de pessoas mais poderosas. E as partes mais baixas, as casas tradicionais, normais, armazéns, pequenos mercados, tá bom? E de pequenas autoridades também. Por exemplo, o delegado não ia morar lá em cima. Né? Ele podia trabalhar em um prédio que estava lá em cima. Por exemplo, a delegacia podia ser lá em cima. Mas ele morava, a sua casa era lá embaixo. Tá? A cidade foi contornada por valas e foram construídas fortalezas, como o Forte de Santo Antônio da Barra, edificado no século... Olha só, eu quero que vocês me passem lá no WhatsApp. Que século que é esse? XVI. Quando o número menor está à direita, a gente soma ou subtrai? Né? 10 mais 5 mais 1. Ou esse 1 eu vou diminuir. E aí? Tá? Isso aqui é um 14, um 15 ou um 16, tá? Me falem lá no WhatsApp, eu quero que vocês me falem, tá? E hoje, denominado de farol da Barra. Então, olha só, até hoje esse farol existe, né? Olha aí a foto dele aí no livro de vocês. Esse farol tá lá. Se algum dia vocês forem para Salvador, se vocês forem fazer uma viagem para a praia, vocês podem ir visitar o farol da Barra, tá? Ele é bem famoso, tá? E muito bonito, né? Olha só, naquela época eles conseguiram fazer construções bem arrojadas, né? A cidade era contornada por valas. O que é valas? Valas são grandes buracos. Por que eles faziam isso? Para dificultar a invasão, certo? Por exemplo, se eu vou invadir um lugar e eu chego na porta dele, tem um grande buraco, como é que eu vou pular esse buraco, né? Então a cidade era contornada por essas valas gigantescas, né? Hoje em dia a gente não precisa mais disso, até porque se a gente fosse ser invadido, isso não ia impedir nada, né? Hoje em dia a tecnologia está tão grande, a gente tem avião, a gente tem tanque, tem tanta coisas que é um tipo de tecnologia que hoje não ia adiantar de nada, mas naquela época, sim, ela era muito boa. Tá? E impediam grandes invasões. Por exemplo, se um exército vem a cavalo, vamos invadir Salvador. E aí eles vêm com exércitos de cavalos e cavaleiros. Aí chega na porta de Salvador, tem um buraco gigantesco. Como que o cavalo vai passar? Né? Porque eram buracos realmente grandes. Não um salto de um cavalo não conseguiria ultrapassá-lo. Então era para a segurança do país. Né? Além das valas, eles construíam fortalezas, né? O que eram as fortalezas? Fortalezas eram torres, né? Conjuntos de torres que eram bem altas. Por quê? Se o pessoal está invadindo, está vindo lá com os cavalos, eles não vão conseguir passar a vala. Já tá aí para ajudar Salvador. E se eu estou lá em cima, eu estou vendo eles. Então eu consigo avisar todo mundo, posicionar meu exército, ou até mesmo eu fazer disparos de mosquetes ali de cima e esse tipo de coisa, certo? Então, tá aí. Certo? Assim que se deu a nossa primeira capital, foi Salvador, que foi construída em 1549. Quem foi? Foi Tomé José, né? Tomé José, que é o nome? Né?
Tomé de Souza, perdão, Tomé de Souza foi o responsável. Como que se distribuía as construções, né? Olha só, os prédios governamentais e dos pessoal mais ricos eram mais ao topo, né? E o restante era mais baixo, ali é onde se construíam realmente as cidades. Quais são as características que dominavam para Salvador ser constituída como a nossa capital? Era uma terra bastante banhada por rios, né? Então tinha bastante água, tinha um solo muito fértil, então tipo assim, era naquela época muito que se produzia vinha da terra, então plantação de cana-de-açúcar, de mandioca, de laranja, tudo vinha ali e era terra boa para esses tipos de plantios. Outra característica era uma terra que estava entre o norte e o sul, então ela estava mais centralizada, certo? Então, para o pessoal chegar até aqui, eles iam andar um pouco e para a gente, se alguma coisa precisasse ser feita, a gente também estava mais próximo dos dois lados do mapa, tá bom? A terceira característica, qual que foi? Três características. Não, a segunda, localizado no litoral de Suas... Ah, tá, era o porto, né? Então, um dos mais importantes aí, eu esqueci, tá? A gente tinha um porto bem profundo. Então, as águas das margens de Salvador são bem profundas. Então, as embarcações chegavam bem próximas do nosso litoral, não precisavam ficar afastadas. Então, isso a gente dava agilidade para essa troca de produtos que acontecia, tá bom? Então, é isso aí, tá, pessoal? Não se esqueçam do teste de português, não se esqueçam da atividade que a gente tinha aqui na matéria de história, tá? Sobre o governo geral. Termine de responder a página 147 e 148. E a próxima aula de história, a gente vai fazer atividades sobre essa capital brasileira, que foi Salvador. Tá bom? Por hoje, como você já tem esse teste, já tem essa atividade de história, e eu acabei de fazer essa explicação, vamos deixar as atividades dessas sobre a nossa capital para a próxima aula, tá bom? Então, boa sorte aí no teste, não se esqueçam. Se você quiser estudar um pouco antes de fazer o teste de português, estuda, mas na hora que você estiver fazendo o teste, você não pode usar nenhuma cola, tá? Nenhum livro, nada. Tá bom? Tem que ser aquilo que você aprendeu, tá? Porque eu tenho que saber o que você assimilou, certinho? Tem atividade de história e é isso aí, tá bom? Então, até a próxima.